Olá pessoal do canal Cítica. Bem, hoje vamos estar continuando a outra aula, certo? Não sei se vou postar no mesmo dia, acabei mudando aqui de ideia, mas talvez eu poste também hoje esta mesma aula, certo? Então assim, já vai lá, aperta se inscrever, né? Aperta também no sininho e também no joinha aí. Dá uma sugestão, comenta aí no canal também. Mas assim, hoje vamos estar continuando o que estávamos falando sobre as diferentes escolas que foram criadas ali no passado, do tempo dentro da geografia. E sendo assim, a gente já tinha falado um pouco sobre a escola tradicional, que eu não lembro se eu falei, mas é moldado um pouco ali e tem uma relação muito grande com o racionalismo, e eles vão falar de forma empírica e tal, etc. Todo este movimento, vocês podem achar aí, vai a segunda aula que estou postando aí para vocês já, e essa aqui é a terceira, tá? E assim, essa ideia que eles possuíam era muito interessante e foi importante para criar a geografia pragmática. Lembrando que eu vou falar da geografia pragmática aqui, a norte-americana, e vou falar também um pouco da russa, mas ali a parte mais crítica e mais voltada também para a parte relacionada às escolas um pouco mais políticas, eu vou falar na próxima aula. Inclusive, duas delas também são antigas, assim, entre aspas, que elas já tinham relações ali desde a política, desde da filosofia ali, das ideias, tem uma grande influência, grandiosa ali mesmo, relacionada à ideia do iluminismo. Já é presente desde essa época aí, discutindo várias coisas, geografia, filosofia, economia, entende? Era uma mistureba que tinha nesse movimento, mas que é tão importante a gente focar aqui, que nessas dispersões que vão havendo para relações internacionais, geografia, comércio exterior, negócios internacionais e tantas outras áreas, ela começa a ser importante aqui, de repente a gente fazer certas separações. Mas eu espero aí e vou tentar o máximo possível para que não fique confuso. Então, com isso eu vou separar, tá? Mas, assim, dentro dessa parte aqui mais pragmática, nasce uma geografia um pouco mais ligada à parte quantitativa. E dentro dessa parte quantitativa, a geografia vem e começa a estudar média, índice, pesquisa de campo, matemática, sim, começa a entrar de forma grandiosa no meio, usando ali fórmulas estatísticas. E dentro dessa época ali, essa ideia de uma geografia um pouco mais quantitativa, nasce a tal da escola teorética ou quantitativa mesmo. E ali eles começam a falar sobre essas ideias um pouco mais ligadas a cálculos, e através das analogias que eles vão fazendo em determinadas regiões, eles começam a buscar toda essa coisa. Mas ali, algumas coisas ligadas à causalidade, a conexão, atividade, etc., e extensão, eles às vezes poderiam ter uma variação, sendo considerados hoje em dia mais como um pouco pobres, e às vezes colocando mais enfoque em uma determinada área, sei lá, por exemplo, a analogia, e de repente deixando um pouco as outras coisas de lado. E aqui, no caso, eles faziam essa pesquisa relacionada a uma fórmula um pouco mais matemática, fazendo ali descrições um pouco pequenas, né? Mas interessantes até ao meu ver. Não tenho tanto problema com essa época. Na verdade, eu acho ela bem interessante, que ela vai ali fazendo com que a geofísica, que coisas relacionadas à geologia fossem se diversificando com o tempo, através de fórmulas matemáticas, né? E modelagens que tão específicas ali para esses meios um pouco mais separados da geografia hoje em dia, né? Não seria uma coisa ligada à escola, né? Mas eles começam a lidar com vários fatos. E outra coisa que nasce nessa época da geografia pragmática é a ideia da teoria geral dos sistemas. É assim, desde aquela época da geografia tradicional, já era tratado um pouco sobre essa ideia do meio com o homem. Então a gente pode ver ali o determinismo e o possibilismo tratando um pouco sobre estes fatos, mas dentro de ideias um pouco diferentes uma das outras. Aqui eles começam a entrar um pouco mais a fundo, tentando determinar alguns sistemas. Então coisas ali que já eram até discutidas, como metrópole, megalópole e assim vai, eles começam a falar muito disso, dessas relações urbanas, rurais, essas relações que vão acontecendo entre os meios, os êxodos, a sazonalidade, a conexão que vai acontecendo entre o homem e a economia local. Eles começam a tratar um pouco mais sobre esses enfoques.
Lembrando aí que a gente tem os princípios lá da economia, também é interessante focar aqui, é uma das coisas muito interessantes que conectam também a geografia, né? Essa parte que é o meio com o homem, essa parte da natureza com o homem. Então aqui a gente tem o princípio da terra, do capital, da capacidade empresarial, da tecnologia, entende? E dos recursos naturais. Esses são princípios bem interessantes que vão estar envolto disso aqui também. Eles vão lidar com todos esses fatos e também aqui também nascem algumas certas preocupações que lá para frente vão ser desenvolvidas, né? Então, externalidades, preocupação com o meio ambiente começaria a ser discutido lá depois, mas é certo aqui que essa época é um pouco mais determinante para isso. Lembrando que o idealismo e o realismo já eram um pouco discutidos ali, né? Coisas um pouco mais políticas, vou falar um pouco mais na outra aula, mas que às vezes poderiam intervir nessa parte. E outra coisa curiosa da geografia pragmática é que ela tem uma semelhança muito grande com a parte metódica, entende? De lidar ali com certos fatos e simplesmente o apresentar, assim, entende? Apresentar aqueles fatos, discuti-los talvez, mas não de uma forma tão crítica assim. Então eles apresentam os fatos ali na íntegra mesmo. E é bem interessante esse método aqui, que era usado também não só pelos teólogos, mas acabou sendo usado pelo Estado. Então vamos falar sobre pluviosidade, vamos falar sobre natalidade, vamos falar sobre outras coisas ali envoltos na sociedade, e isso foi um passo grandioso, embora alguns autores falam que essa ideia é um pouco mais pobre, um pouco mais ali que acaba limitando um pouco a geografia, mas eu acho que é uma área tão importante quanto as outras também. Acho que no todo, né, é bem interessante. Mas assim, vamos avançar um pouco mais. Dentro dessas ciências que são um pouco mais físicas, também é interessante focar aqui, antes da gente simplesmente focar nessas áreas um pouco mais que vai para a política, é interessante a gente focar também na escola russa. E dentro da russa, a gente tem a ideia ligada ao homem, lidando ali com a paisagem, né? Ele tem ali um certo conhecimento que vai acontecendo ali. Eles vão falar um pouco mais sobre paisagem, vou falar um pouco sobre ecossistema, quer dizer, do geossistema, vou falar um pouco ali sobre geofase, de geotopo, e eles vão ser bem criticados até por alguns teóricos que falam sobre uma geodiversidade, não um geossistema, ou seja, focar simplesmente em um local e de repente deixar o resto para depois, entende? Então eles davam muito enfoque em uma determinada região, tanto que eles desenvolveram vários estudos para a Sibéria, mas os outros cantos não tiveram tanto assim, tiveram que ser desenvolvidos ali por outros estudos, mas ali eles falavam sobre essas possibilidades que envolvia até mais ou menos ali o biossistema, a tal da biosfera. Então eles iam falar muito sobre isso, e o pai fundador dessa parte aí seria o Soltschava. Então ele falava muito sobre essas ideias, que é uma ideia ligada a essa limitação ali, que depois mais para frente vai ser criticada e vão apontar ideias de que a geografia poderia se estender ali, não só para esse tipo de coisa, mas poderia ir para o abiótico e também para o biótico, não só preso só no biótico, poderia ser os dois. E tanto que a gente pode ver hoje que tem estudos ali que vai até para a parte astronômica, lidando ali com a translação, a rotação da Terra, com o Sol, com a Lua, entende? E assim vai. Mas também são um bom passo interessante que vai trazer ali um grande arcabouço também para a geografia, apetrechoando toda a geografia também. E outra escola que também é importante aqui, que age também de uma forma um pouco mais a pensar, né, em paisagem, lugares, territórios, que também são dos princípios da geografia, é a escola norte-americana, de Hartshorne. Ele vai tratar um pouco sobre essas transformações dos estudos, e ali eles também tratam um pouco sobre filosofia dentro dessa escola. Bem, pessoal, basicamente é isso, e já vou falar um pouco aí, se vocês quiserem continuar vendo essas escolas, essas diferentes vertentes aqui no canal, eu vou falar na próxima aula sobre a escola crítica, sobre a escola libertária, sobre a escola ligada à humanística, à ideológica e à
ligada ao realismo, certo? Então todas essas vertentes são interessantes, são importantes, mas eu vou separá-las agora para tratar um pouco mais delas, porque elas são um pouco mais políticas, embora uma ou outra trate também sobre as mesmas coisas. Afinal, tudo aqui é geografia, mas é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, apertem aí no se inscrever, no sininho, apertem também aí no joinha, que eu vou estar enviando mais vídeo. E quanto mais vocês forem recomendando, melhor vai ficar a interação aqui com vocês no canal. Geralmente faço imagens aqui no canal, mas pretendo mudar esse método. Talvez aí uma hora, usando slides, alguma coisa assim, mas para ficar melhorado todo esse estudo aí com vocês, eu pretendo evoluir isso daqui já uns vídeos e colocá-los aqui no canal. Então é assim, compartilhe aí com seus amigos, se inscreva no canal, se vocês quiserem faça até outra conta e se inscreva no canal, né? É brincadeira, mas se vocês fizerem isso, vocês vão estar me ajudando. Compartilhe aí, tá, pessoal? É isso aí, muito obrigado e falou!